Reencarnar é uma etapa importante do processo de evolução do espírito. Saber viver bem no seu processo reencarnatório e procurar aperfeiçoar a vivência nesse processo reencarnatório é essencial para a nossa libertação do processo kármico da roda das reencarnações de forma expiatória. Que possamos aprender a ter responsabilidade para que possamos agir sempre de forma conciliadora, buscando o aperfeiçoamento do nosso espírito, buscando o nosso aprimoramento íntimo e estar melhor do que já estivemos em outras existências. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atende ao significado do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é o que se lê na Gênesis. Então a questão básica aqui naquele momento, as pessoas acreditavam que tudo havia saído da água, que todos os princípios evolutivos, assim como a própria Terra, havia saído da água. Hoje a ciência mostra que a vida surgiu nos leitos dos oceanos, como com as algas, depois as bactérias, depois as algas, e assim o processo de evolução foi seguindo, e a doutrina espírita nos ensina que foi gerenciado esse processo por espíritos luminares, engenheiros siderais, que foram aprimorando, trabalhando o aperfeiçoamento dessas espécies ao longo de milênios, para que a vida surgisse na Terra de uma forma mais aperfeiçoada, de uma forma mais aprimorada, como está sendo hoje. E esse aprimoramento é constante. Sempre temos engenheiros siderais buscando aprimorar a raça humana, apesar de algumas rateadas humanas que existem por aí. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Portanto, hoje a ciência mostra que o processo evolutivo veio da água. Aqui Moisés coloca de uma forma bem poética e mostrando para a gente uma essência básica, que a vida surgiu da água. E fazer surgir o elemento árido, aí já é uma coisa mais complexa que não faz parte da nossa abordagem aqui. Mas é importante que todo o processo de formação da Terra, no início era o verbo. Então, esse ser superior, esse Deus de extremo poder, através do seu verbo, ele cria a vida. Através do magnetismo pessoal, espiritual, né, no caso, ele vai causando as mutações necessárias para que a vida se estabeleça. Segundo essa crença, a água se torna o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Nessas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é, nesse sentido, que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. Até o processo de evolução das espécies, proposta por Darwin, mostra-nos que os processos de evolução dos animais se dava pela reencarnação. A girafa primitiva não tinha um pescoço tão longo, mas ela comia as folhas das árvores, ela tinha que esticar o pescoço, ficar só nas patas traseiras. E com isso, ao reencarnar, ela já imprimia a necessidade de crescer o pescoço foi crescendo, chegou ao patamar que ela consegue comer as árvores, as folhas da copa das árvores, sem grandes problemas. Mas em compensação, por ela enxergar de longe, do alto, ela não emite determinados sons tal qual os outros animais. Mas certamente que ela emite algum tipo de vibração que as outras se comunicam, que todos nós nos comunicamos. Então muda, ela não vai ser.
mas nós não nos percebemos do som que a girafa emite. Não apenas uma comparação dos processos evolutivos das espécies, fazendo mutações, fazendo modificações e adaptações para a vida. Assim também nós, seres humanos, precisamos fazer as nossas mutações mentais a cada dia para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais organizados e mais cumpridores das leis divinas e, principalmente, mais caridosos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Mais uma interpretação que Kardec traz para a gente. Quando Jesus fala da reencarnação do corpo, que é aquele que vem da carne, os pais oferecem um corpo e o espírito vem, só Deus sabe de onde, ou de onde for necessário. Hoje nós temos espíritos reencarnando na Terra que vêm de vários planetas diferentes, de vários outros sistemas solares diferentes. Muitos de Aldebaran. Então, e assim como muitos que estão aqui hoje são de capela, todo esse processo de evolução, todo esse conjunto de ações que nos leva a lutar pela evolução, começa com o germe da fecundação, com o óvulo e o sêmen, lá na fecundação, aquele óvulo. A partir dali do desenvolvimento, o espírito começa a interferir na matéria. Dependendo da evolução do espírito, ele interfere na matéria. E dependendo do tipo de material que a pessoa ingere, que o intoxica, também interfere na formação do espírito. Aí, muitas das vezes, os erros humanos passam pela inobservância, ou seja, causam danos que a gente não pode justificar erro humano porque é por causa do karma dessa pessoa. Às vezes é erro humano e erro humano complicado, grave, causando desastres sociais, desastres éticos e morais e mutações severas que trazem comprometimento para a evolução de determinados espíritos. Logicamente que ao reencarnar, todos nós iremos nos aproveitar dos bens que já temos, dos benefícios que já conquistamos, para crescermos melhor para Deus, para estarmos melhor aperfeiçoando na nossa caminhada para Deus. Então todos os acidentes que mesmo por erro humano aconteçam na nossa vida, nos ajudarão a evoluir se nós soubermos colocar em prática o bem, se soubermos colocar em prática a caridade, principalmente de entendermos e aceitarmos, já que não tem como mudar, coloca na mão de Deus. Mas algumas coisas nós podemos mudar e muitas nós podemos evitar.